Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vou deixar também uma mensagem aqui para nós, que fala sobre os acontecimentos que Deus tem falado para nós não buscar, para você e eu não procurá-lo. Vai falar sobre Paulo e Silas. Qual foi o motivo de Paulo e Silas ter lançado na prisão? E Deus me deu um sonho em cima dessa mensagem. Então vamos lá em Atos 16, 16. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. E está seguindo Paulo e a nos clamava, dizendo: Este homem que nos anuncia o caminho da salvação são servo do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbando, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela, e na mesma hora saiu. Então, nós vamos procurar com zelo, com inteligência. É o tempo de nós escolher, né? Sabemos que está chegando o tempo de votação, o tempo de votar para presidente, para governos, né? Vices. Nós temos que orar bastante e buscar bastante, porque para que nós não cometemos os erros do passado. Vamos aprender com nossos erros. Nós temos que aprender com nossos erros também. Jesus disse que nós temos que aprender com as nossas falhas, com nossos erros. Não vamos errar novamente. Vamos orar, vamos buscar. Mas o que você está falando, irmã? Eu estou falando das nossas escolhas. Aquela jovem, ela escolheu a servir, a ser escravo do espírito de adivinho. E o Senhor enviou os seus profetas, a qual eles, né, Paulo e Silas, repreendeu aquela jovem por ela começar a clamar, a gritar: Este que anuncia a salvação é filho de Deus. Que anuncia o caminho da salvação é filho de Deus, são filhos de Deus. E às vezes nós temos, o inimigo, ele conhece o crente e conhece a palavra. E nós que somos conhecedor da palavra, nós deixa a palavra passar despercebido e faça o que eu quero. Deus, eu vou fazer o que eu quero. Eu vou escolher o que eu quero. Então o Senhor está dizendo nessa hora para nós, vamos ficar atento como Paulo e Silas. Paulo e Silas, por eles fazer essa grande obra, de aquela mulher, aquela jovem, né, que é uma jovem, não ter dado mais lucro aos seus senhores, eles foi lançado numa prisão. Então o Senhor está dizendo para nós aprender com nossos erros, para que nós não seguimos errando. Sendo conhecedor da palavra e errando, vamos buscar. Não estou dizendo que Deus faz, está errado. Tem hora que Deus permite algo na nossa vida para poder mostrar para nós que nós não somos dono dos nossos narizes, não. Nós não somos senhores de nós, não. Há um Senhor que rege o céu e terra e domina todas as nações e o ser humano sobre ela, sobre a terra. E muitas das vezes a gente quer fazer nossas vontades. Então o Senhor, dentro dessa palavra, Ele me deu uma mensagem. Ele me deu uma visão, uns sonhos, que eu falava, que eu pregava sobre esse lado aqui, de Atos 16, 16. E eu pregava e eu falava que Deus não se agrada de espírito de adivinhação, que Deus não se agrada de espírito que adivinham. Eu sei que muitos
Existe até na casa do Senhor, nós temos que tomar muito cuidado com isso, que muitos, às vezes, está na casa do Senhor, mas quer saber o que vai acontecer. Às vezes eu estou dentro da casa do Senhor, acabo de sair da igreja e vou para outros lugares. Eu vim aqui para você adivinhar o que vai acontecer na minha vida, o que vai acontecer no futuro. É somente o passado que vem. Ah, você fez isso, você fez aquilo. Então o Senhor está dizendo para a gente fugir da aparência do mal. Está chegando o tempo agora, vamos buscar, vamos orar. Todos precisam de uma salvação. Todos precisam de uma salvação. De ser salvo, como aquela moça, como essa jovem, a Lídia. A Lídia precisou ser salva. E quando Lídia precisou daquela salvação, ela foi liberta naquele momento. E ela tomou posse da sua salvação. Que nós possamos tomar posse da nossa salvação. Pregar o evangelho. Mas pregar, vamos pregar. Pregar para os governos. Pregar para os presidentes. Por que não? Por que a salvação tem que ser só para mim? Por que a salvação tem que ser só para mim? Por que não eu apresentar para aquele irmão que está sendo usado que existe um Deus que pode salvar a vida dele? Às vezes a vida daquela pessoa está, às vezes, por um fio. Por um fio. E o Senhor ainda pode salvá-lo. Ah, mas ele faz muita coisa errada. Mas eu também fiz muita coisa errada também, ué. Eu, na minha juventude, eu também não casei. Na minha juventude, eu também não me formei. Eu também errei. E eu estou aqui, tomando posse da minha salvação e pregando para você, quem sabe, né? O presidente, para os governos, para os vice. Há uma salvação garantida para você. O Senhor está dizendo que Ele não pactua com esse negócio de adivinhação. O Senhor está dizendo que Ele é um Deus tão poderoso que Ele veio trazer para você uma vida eterna. Ei, não tem coisa melhor do que talvez você partir, mas partir com Jesus. Ter paz. A Bíblia fala que há lugar para onde o que não serve a Jesus vai ter choro, pranto, ranger de dente. Os vermes não vão morrer. Então o Senhor está dizendo para você, está dizendo para o governador, o presidente, seja onde esse vídeo chegar, dentro do presídio, fora do presídio, para você que às vezes está sentado, né, mas não pode sair do seu lugar. O Senhor está dizendo que há tempo para você. Ele está dando tempo para você se converter, se arrepender. Então ele me deu um sonho falando e eu pregando sobre Samuel. Samuel, nós sabemos que Saul, ele ficou tão apavorado porque Saul entristeceu o coração de Deus por causa do ódio. O inimigo colocou ódio, raiva no coração de Saul e ele começou a perseguir Davi, porque não queria que Davi se tornasse rei. Então ele começou a perseguir o ungido de Deus. E quando ele começou a perseguir o ungido de Deus, chegou o tempo que o profeta Samuel partiu. Bem-aventurado você que tem um profeta que fala. Bem-aventurado você que Deus escolheu você para alguém profetizar para você. Saia dos seus pecados. Saia desse espírito de adivinhação. Sai dessa murmuração. Sai desse terreiro, desse lugar, dessas vestes que você acha que você vai girar, rodar e não.
saia. Não coloca maldade, não aplica maldade no seu coração. Eu vou destruir fulano, eu vou destruir Bertano, eu vou destruir esse casal, eu vou destruir essa família, eu vou destruir essa vida, eu vou destruir essa mãe, eu vou fazer essa mãe chorar pelo filho. Não, eu vou empurrar o filho para as drogas, vou empurrar o filho para a prostituição. Não, não faça isso. Paulo e Silas foi preso e açoitado por isso, porque ele repreendeu aquele espírito de adivinhação e aquela jovem Lídia foi liberta, foi salva. Deus está pedindo hoje, falando hoje para você, eu quero te salvar, eu quero entrar na tua casa, eu quero entrar nessa enfermidade que você tem. Eu quero te salvar, eu quero mostrar para você que há um lado, um paraíso criado para você, formado para você. Antes de você nascer, antes do ventre, antes de você nascer, dentro do ventre da tua mãe, eu já te conhecia. E você cresce. Se torna um homem famoso, se torna um homem importante, se torna um homem de autoridade. Coloca a faixa no peito. Não é proibido, não é pecado. Mas ei, existe alguém que carregou por você uma cruz. Você só pôs a faixa e sentou numa cadeira, mas o Senhor carregou uma cruz. Ei, é tempo de você sair dessa meninice. É tempo de você sair desse espírito de adivinhação. É tempo de você correr atrás desse Deus que está preparando, que preparou para você o paraíso. A Bíblia diz que existe ali, louvado seja o nome do Senhor, um jovem rico, um jovem pobre, né? E o homem pobre, ele não tinha aonde tirar. Mas ele tinha Deus. Tem vezes nós somos pobres, mas nós temos Deus. Ah, mas como que o pobre pede? Porque o Senhor disse que o sol vem para todos. Por que eu sou crente, mas não posso pedir o pão no meu vizinho? Por quê? Só porque eu sou crente? Só porque eu sou uma pregadora, eu não posso dizer para você, olha, eu estou pedindo um pão com você aqui, tá? Porque significa que eu preciso de você, tá? O Senhor falou assim que eu preciso do meu próximo, tá? Eu posso ter, mas eu posso aprender a saber que eu preciso do meu próximo. Eu não posso confiar no meu dinheiro, eu não posso confiar na minha comida, eu não posso confiar naquilo que só me traz prazer e benefício. Eu tenho que confiar naquilo que amanhã vai estender as mãos para mim. Então eu estou aqui, em nome desse Deus, em nome desse Jesus Cristo. Então o pobre tinha Deus, não podia ter dinheiro, mas tinha Deus. Mas o rico não dividiu com o pobre. Mas quando aquele rico e o jovem foi embora no mesmo tempo, ele esqueceu que o dinheiro compra tudo, tudo mesmo que você imagina. Tudo, se você tiver. E se não tiver, a gente trabalha e consegue, devagarzinho. Mas não compra o reino dos céus. Quantos falam assim, se eu fizer uma boa ação, eu vou ter um cantinho lá no céu? Não, não. Eu posso fazer todas as boas ações. Eu posso fazer tudo, entregar a cesta básica. Eu posso fazer o que eu quiser. Com meu dinheiro, se eu tiver. Mas eu não vou comprar o reino do céu. Nem para você e nem para mim. Mas se eu me converter, como fez essa jovem Lídia, que tinha um espírito de adivinhação, eu vou orar por você. E vou pregar para você o nome desse Jesus que salva, cura e liberta. E traz salvação e traz vida eterna. E você vai ter um lugar no céu para você. Se você se converter de todo o seu coração. Então eu tive esse sonho. Que eu pregava sobre Samuel. O que Deus estava querendo dizer? Que Saul, quando Samuel faleceu, Saul já não teve mais profeta para falar. Então eu trago para você de novo, bem-aventurado você que tem um profeta para pregar, tá? Não maltratei os profetas de Deus não, tá? Não judia deles não. Não dá rasteira neles não. Não queima a Bíblia não. Não mata não. Porque eles estão pregando o reino da salvação para você. Eles estão dizendo para você dos seus feitos, porque o inimigo nos esconde o nosso feito. Ah, eu não pequei, eu não errei, eu não erro, eu não peco. Eu não prostituo, eu não adultero.
Aí eu não roubo, não mato. Não, eu não tenho vício nenhum. Não, já tem Deus no meu coração faz tempo, desde quando eu nasci. Não, 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 não. Você passa a conhecer Jesus quando você encontra um que fala dele para você. E quando você encontra ele, que entra no seu coração e tira toda a tristeza, toda a angústia, toda a dor, toda a mágoa, tudo que possa imaginar. Mas, irmã, tem coisas que Deus não tirou ainda, porque nós temos que fazer. Tem coisa que é Deus, tem coisa que é nós, tá? Não pensa que tudo é Deus, não, tá? Eu tenho que me reconhecer. Deus, eu não quero essa vestimenta do raiva. Eu não quero essa vestimenta do ódio. É uma vestimenta que nós temos que pedir para Deus arrancar e nós temos que tirar. E Deus vai ver que você não quer, então ele vai arrancar aquilo. Então, quando eu via eu pregando e o Senhor falava, porque Samuel faleceu e Saul queria ganhar a guerra. E ele foi atrás de quem? Atrás de uma adivinha, a qual não podia, né? O rei naquela época não podia ir atrás de adivinha, porque já tinha um decreto que essas mulheres não sobreviviam. Mas ele foi atrás dessa. E chegou lá, ela fez o quê? Ela levantou um espírito divino. E ele mostrou a derrota de Saul, perdão. Mas não era Samuel. Era um espírito divino. Porque o Senhor Jesus fala na Bíblia que quem morre não volta mais, nem para contar os seus segredos. Pode te dar um sinal, mas não vem falar como eu estou falando, como você está falando. Então Saul viu o erro que ele fez. E quando ele saiu correndo, ele foi para a guerra. E ali, né, ele mesmo se suicidou. Então nós sabemos que os suicidas não herderão o reino dos céus. Sabemos que o Senhor que nos conduz à vida. Então, Deus está dizendo que se ele quisesse levantar espírito divino sobre a terra, ele levantaria Samuel, que foi o maior profeta e juiz sobre as nações, naquelas antiguidades lá atrás. Então o Senhor está dizendo para mim e para você, saia deste mundo. Não vou dizer eu, porque eu não sirvo esse mundo de divino, mas eu já andei por esses caminhos. Eu já passei por esses caminhos. Então eu estou falando para você o que eu já vivi também. Mas o Senhor está dizendo para você e me induzindo a dizer para você, saia deste mundo que não te pertence. Busca o Senhor. Você, presidente, governo, vice, seja quem for, é tempo de eleição agora. Vamos dobrar os nossos joelhos, vamos orar, clamar, nação, clama. E vamos pedir para os governos, presidentes, se convertam. Se converta. Você que está, às vezes, quase perdendo a sua vida. Não é vergonha você ir para Jesus. Não é vergonha você chegar lá e dobrar o joelho e você chorar nos pés do Senhor. Me dá mais uma chance. Ou então me cura. Ou então eu quero te servir. Se é o meu tempo, eu quero te servir. Busca esse Deus enquanto é tempo. Porque Ele está te esperando de braços abertos, amém? Glória a Deus, aleluias.